E achou, diga amém. Quase ninguém. O quarto dos evangelhos, irmãos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. Ele, porém, dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te se abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Irmãos, o que me chama a atenção neste texto não é nem tanto a cura deste cego, não é nem tanto o Senhor Jesus ter curado um homem cego de nascença. Não é tão importante, não é o que me chama mais a atenção neste texto. O que mais me chama a atenção neste texto é esta pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Esta pergunta que eles fizeram ao Senhor Jesus é que parece que é o mais importante, né? Viram aquele homem cego e os discípulos, aqueles que andavam com o Senhor Jesus, perguntou: mestre, quem foi que pecou? Foi ele? Ou foram seus pais, para que ele nascesse cego? Que base talvez os discípulos tivessem de conhecimento da palavra de Deus, das leis de Deus, para fazer esta pergunta para o Senhor Jesus? Que base eles tivessem, talvez, para interrogar o Senhor Jesus a este respeito? Será que a base que eles tinham seria a questão de Miriam e Moisés? Moisés, o grande libertador de Israel, que tinha sua irmã Miriam, que era uma profetisa que o acompanhava, que o ajudava no seu ministério. E certa feita aconteceu algo lá na família, e Miriam achou que não era certo o seu irmão Moisés fazer aquilo que ele fez. Não quero entrar em detalhe da palavra daquilo que ele fez. E ela começou a criticar a Moisés por aquilo que ele tinha feito, dizendo que ele não podia ter feito aquilo, e falou: Moisés
pensa que Deus fala apenas com ele, Deus fala conosco também. E a palavra diz que aquilo que ela fez não agradou a Deus. E Deus olhou para Miriam e disse: Miriam, com vocês eu falo através de revelações, através de visões, através de profecias, mas com o meu servo Moisés é diferente. Com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. Quer dizer, a intimidade que Moisés tinha com Deus era superior à intimidade que Miriam e Arão tinham com Deus. E não cabia a ela aquilo que ela fez. E nós vemos que por causa desta atitude dela, a palavra diz que ela ficou leprosa. Começou a aparecer lepra no seu corpo. E a palavra diz que ela foi tirada por 7 dias fora do arraial. E o seu irmão Moisés intercedeu por ela. E Deus perdoou-lhe os seus pecados. E ela foi sarada. Ficou livre daquela enfermidade. Será que era esta a base que os discípulos do Senhor tinham para fazer esta pergunta para o Senhor Jesus? Que a enfermidade ou a doença é consequência de pecado? Nós vemos um pouquinho mais para trás também, quando o Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher, ou uma mulher tem um encontro com o Senhor Jesus, trazida por alguns acusadores. Está um pouquinho para trás, no verso 8, né? No capítulo 8, verso 11, melhor. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E o Senhor Jesus olha para ela e disse: nem tampouco eu te condeno. Vai em paz, ou vai, e não peques mais. Esta mulher, a palavra diz que ela era uma mulher que foi apanhada no ato do adultério, né? E segundo a lei, este pecado, as mulheres que eram pegas nesse pecado deveriam morrer apedrejadas, ser apedrejadas até a morte. Será que foi por causa disto que os discípulos fizeram esta pergunta? Tem mais ainda, irmãos. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 5 de João mesmo. A cura de um homem paralítico em Betesda. No capítulo 5, verso 14. Diz assim: depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, ou curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então eu creio que os discípulos tinham alguma base, né, da palavra, para fazer aquela pergunta para o Senhor Jesus: quem pecou? Ele ou foram seus pais? A palavra diz que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração.
Deus visita a maldade, o pecado dos pais sobre os filhos, até a 4ª geração. E a palavra diz que a bênção de Deus, que está sobre os pais, Ele visita sobre os filhos até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Por isso a gente pode analisar, irmãos, que a maior ou melhor herança que a gente pode deixar para aqueles que vêm após a gente, não é ouro, não é prata, não é riquezas, não é fazendas, não é mansões, não é carros, não é nada disto. A maior herança que a gente pode deixar para aqueles que vêm atrás da gente, que vêm depois da gente, que faz parte da vida da gente, o que é? É a bênção do Senhor que está sobre nós. Esta é a maior e melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e ela vai passando de geração a geração. Nós vemos Paulo, né, quando ele falou, parece com Timóteo, né, a respeito de uma das parentes de Timóteo, que era abençoada, né, e por causa dela, Timóteo também se tornou uma bênção na obra, no ministério de Paulo. Então o que mais me chama a atenção é essa pergunta: Senhor, quem pecou? Foram eles? Foi ele para que nascesse cego? Como que ele poderia pecar para nascer cego? Eu creio que os discípulos queriam mais entender de que os pais daquele rapaz, os pais desse homem, haviam cometido algum tipo de pecado, cuja consequência seria esta: a cegueira. Mas o Senhor Jesus responde para eles dizendo: não foi ele, e nem foram os seus pais. Não foi ele, nem foram os seus pais. Eu creio que os discípulos deveriam estar esperando então uma resposta do Senhor. Por que, Senhor, então isto? Se pelo conhecimento que nós temos, o pecado, ou a doença, ou a enfermidade, ou esse tipo de coisa, é consequência de pecado. Se nós temos conhecimento disto pela sua própria palavra, vamos ver agora o que é que o Senhor vai dizer. E o Senhor Jesus responde para ele: nem eles pecaram, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Tudo isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras do meu Pai, as obras de Deus. Às vezes a gente fica, irmãos, preso em certas coisas. Às vezes a gente se coloca, às vezes, como juízes, né, de certas situações. E às vezes a gente fala: esse merece, aquele não merece, fulano merece, fulano não merece. E às vezes a gente fica medindo as coisas, às vezes pensando: fulano realmente merece ser abençoado, porque, irmãos, o Senhor Jesus deu uma resposta muito importante para eles. Tudo isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Agora, para outras pessoas, o Senhor já disse: vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quando a pessoa, irmãos, é esclarecida,
tem entendimento, tem conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, ela sabe que o pecado gera morte. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado, a consequência do pecado, leva à morte. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para mudar esta realidade, para mudar essa história na vida do ser humano. A palavra diz que através do pecado dos nossos pais, todos estavam debaixo do pecado. Todos estavam condenados. A palavra diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. Ninguém que merecesse. Ninguém que merecesse sua graça, ninguém que merecesse o perdão, ninguém que merecesse a sua misericórdia. Deus olhou dos céus e não viu ninguém. A palavra diz lá no princípio que tudo que Deus fez, Ele viu que era muito bom, né? E a palavra diz que Deus não se arrepende de ter feito, né, a natureza, ter feito os animais. E eu vejo um versículo que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A raça humana, Deus se arrependeu. A principal da sua criação, Deus se arrependeu. Por quê? Porque a tendência do homem é ao pecado, a tendência do homem é ir à iniquidade, a tendência do homem só pende para este lado. Mas a palavra diz que para isto se manifestou Jesus, para nos libertar do nosso pecado, para nos livrar da condenação, para nos livrar da perdição eterna. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para mudar esta história, para mudar esta realidade da humanidade que estava cerrada debaixo do pecado e condenada ao inferno, à morte. Agora, se eu já uma vez esclarecido, se eu já uma vez liberto, se eu já uma vez perdoado, se eu já uma vez transformado, conhecedor da vontade de Deus, é o conselho que o Senhor deu àquela mulher: vai em paz, vai, só que não peques mais. Por quê? As consequências de agora para frente vai ser diferente. As consequências de agora para frente vão ser piores. Porque quando o homem está no pecado, mas às vezes não tem conhecimento da graça, do amor, da misericórdia de Deus, ele está em uma situação. Agora, quando ele já teve conhecimento, já provou da graça, já provou do amor, da misericórdia, do perdão de Cristo Jesus, e volta novamente ao pecado, volta novamente, as coisas se tornam piores. As coisas se tornam piores do que antes, quando ele estava realmente no pecado, mas não tinha consciência. Não tinha ainda conhecido um Deus que, por amor à nossa alma, por amor à nossa vida, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então nós vemos esses conselhos do Senhor Jesus sendo realmente válidos para os seus filhos. Vá em paz, não volte ao pecado. Porque hoje aquela mulher estava sendo condenada pelos seus pecados e pelos homens. Mas se ela volta ao pecado, a condenação dela seria para a eternidade. Pelos seus pecados. Porque o Senhor não veio para condenar ninguém.
A palavra diz que Jesus não veio para condenar ninguém. O que nos condena são os nossos pecados. O Senhor Jesus veio realmente fazer o contrário. Nos libertar, nos perdoar, nos transformar, nos purificar de todos os nossos pecados e nos dar o direito da vida eterna em Cristo Jesus. Foi para isto que Ele se manifestou. Ele próprio disse: eu não vim para condenar o mundo. Condenado já estava. O mundo já estava condenado. E o Senhor disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Eu vim para restaurar, eu vim para perdoar, eu vim para mudar a história, a realidade desta humanidade que caminha para a perdição, que caminha no pecado para a perdição. Eu vim para mudar esta realidade. A ponto do apóstolo dizer que o Jesus, ele veio, a principal vinda dele era para os judeus, é para os seus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. E daí ele disse: a todos quanto o receberem, é lhes dado o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Você passa do estado de criatura de Deus para filho de Deus. A criatura estava fechada debaixo da condenação, fechada debaixo do pecado. Mas os filhos têm a viva esperança em Cristo Jesus da salvação. É por isso que o Senhor Jesus disse: vai, só que não peques mais, não volte mais ao adultério, não volte mais à prostituição, não volte mais à mentira. Pode levar lá para fora isso aí, não tem problema não. Já passou o dia das mulheres, foi sábado passado. Então esse conselho do Senhor Jesus, irmãos, nós podemos considerar que hoje é para nós. Que já provamos do amor de Deus, já provamos da graça de Deus, já provamos da misericórdia de Deus. E não podemos, nós sabemos que se nós voltarmos para trás, se nós voltarmos ao pecado, se nós voltarmos à vida, à prática da iniquidade, nós sabemos que as consequências serão piores para nós. Eu sempre digo, irmãos, é pior a vida de uma pessoa desviada do que de uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho. Porque a pessoa que se desvia, ela tem conhecimento da verdade, ela tem conhecimento, ela fica se lembrando às vezes, lá onde ela está, ela fica se lembrando: poxa vida, é como o filho pródigo, né? É como o filho pródigo, o filho que saiu da casa do pai, foi embora, desperdiçou, gastou tudo que tinha, se meteu numa situação terrível. A crise chegou e a palavra diz que ele saiu procurar serviço, e em tempo de crise, serviço muitas das vezes não existe. E de repente ele encontra um homem que manda ele lá para o meio do mato, lá apacentar os porcos dele. E a palavra diz que lá, apacentando porcos, ele com fome, a palavra diz que ele desejava comer aquelas bolotas, as comidas que os porcos comiam. Só que o pior ainda estava na sua mente: poxa vida, eu saí da casa do meu pai. Na casa do meu pai, os empregados, os jornaleiros, os diaristas têm uma mesa farta. Na casa do meu pai, todos eles têm um teto para estar debaixo. Na casa do meu pai, eles têm roupas limpas todos os dias. Isso é um martírio. E o problema do desviado é esse. O diabo ainda começa a falar na sua mente: não adianta você voltar.
Tá vendo? Você vai voltar, as pessoas vão te criticar você. Você vai voltar, as pessoas não vão te receber lá, né? O diabo, ele é astuto e com as suas mentiras na vida de uma pessoa que às vezes já está, né, numa vida miserável, ele consegue martirizar ainda mais e lançar essas setas dizendo: não adianta você voltar mais. É melhor você dar cabo à sua vida, é melhor você se acabar, é melhor você se terminar com a sua vida do que você querer voltar. E às vezes a pessoa se distanciou tanto que ele olha o caminho de volta tão longo, tão distante. E às vezes eles nem têm forças para se levantar e para voltar. Mas nós vemos que este rapaz, este filho pródigo, que havia saído pensando lá no mexeriqueiro: na casa do meu pai tem pão sobrando, na casa do meu pai tem tudo, tem isso, tem aquilo, e eu aqui perecendo de fome. De repente ele toma uma iniciativa, ele toma uma posição: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, que eu pequei perante os céus, que eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas que ele me receba na sua casa e me trate como um dos seus empregados. Essa era a concepção dele. Eu vou voltar, nem que seja para ser Mas a gente sempre se surpreende com Deus como a gente toma uma posição, irmãos. Quando a gente toma uma posição de quebrantamento, que reconhece às vezes os nossos pecados, reconhece às vezes as nossas falhas, reconhece às vezes as nossas iniquidades, e toma uma posição dizendo: eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou confessar diante dele o meu pecado, eu vou dizer para ele que eu pequei, eu vou dizer para ele que eu errei, eu vou dizer para ele que eu não mereço nem mais ser tratado como um filho dele. E às vezes nós somos surpreendidos. A palavra diz que aquele rapaz tomou essa decisão e saiu correndo em direção à casa do seu pai. E vindo lá longe, a palavra diz que o seu pai estava de olho na estrada. De repente o pai começa a observar, vindo aquele rapaz, quase como um mendigo. E o pai começa a reconhecer: aquele lá parece o meu filho. Aquele lá parece o meu filho. De repente a palavra diz que o pai reconhece que aquele é o seu filho, corre ao encontro dele e dá-lhe um abraço. Eu creio que aquilo ali já queria dizer tudo, né? Para aquele rapaz que estava vindo cheia de preocupação: como que meu pai, será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me querer de volta? Agora o pai corre ao seu encontro, lança-lhe ao pescoço, lhe abraça, lhe beija. A palavra diz que o pai agora chama os seus empregados e diz: traga uma veste nova. Traga um novo anel, uma nova aliança, coloca no seu dedo. Traga sandálias novas, coloca nos seus pés. Porque este meu filho estava perdido, mas foi achado. Tem mais. Mata aquele bezerro cevado, vamos fazer uma festa. A palavra diz que foi uma grande festa quando aquele filho chegou de volta à casa do pai, arrependido, pedindo perdão, pedindo que o pai o recebesse. De repente vem o seu irmão do campo e começa a observar na casa aquela festa, começa a observar na casa aquele alvoroço todo e pergunta para alguém: o que foi que aconteceu?
E alguém diz: aquele teu irmão que havia ido embora voltou. E a palavra diz que ele não queria nem entrar para dentro da casa. Como pode? Esse meu irmão acabou com tudo, esbanjou tudo, se arrebentou com tudo, e agora volta e meu pai faz um banquete para ele. E eu que estou aqui todos os dias, dando o meu melhor, o meu pai nunca me ofereceu um banquete para mim comer com os meus amigos. Que lição que a gente tira com isso, irmãos? Tem muitas pessoas dentro da igreja que não desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas dentro da igreja, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, que às vezes não desfruta daquilo que Deus tem para ele. De repente chega alguém, todo arrebentado, chega alguém aí tudo quebrado, e se quebranta diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, e Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura, Deus cura, Deus limpa, Deus purifica, e às vezes causa inveja nos próprios irmãos. Mas o que foi que o pai disse para aquele rapaz? Meu filho, todas as minhas coisas são suas. Não precisa você pedir. Desfrute delas. Eu chegava na casa do meu pai, eu não pedia licença para abrir a geladeira. Entendeu? Eu estava na casa do meu pai. O filho na casa do pai tem total liberdade para desfrutar de tudo aquilo que é do pai, porque tudo que é do pai é seu. Então não tem inveja, irmão. Ah, pastor, já estou quase aposentando dentro da igreja e estou vivendo uma vida de... Oi, meu irmão. Que culpa tenho eu ou que culpa tem Deus? Deus tem o melhor para você. Desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Vá em paz. Não peques mais. Se você voltar ao pecado, as consequências vão ser piores. Se você voltar ao pecado, as consequências vão ser terríveis. Mas desfrute então daquilo que o Pai tem preparado para a sua vida. Desfrute de toda a bênção que Deus tem para os seus filhos. Busque, tome posse. Porque Deus tem o melhor para os seus. Às vezes a gente fica preso, irmãos, em algumas coisas, entendeu? Em algumas tradições, preso em algumas coisas que às vezes a gente ouviu, preso em algumas coisas que a gente às vezes pensa que é e que não é, ou que seja, ou que não deixa de ser, entendeu? E às vezes a gente acaba, vivendo. Não estou dizendo, irmãos, você começar a querer pedir coisas absurdas para Deus. Não. Mas você quer ter uma vida abençoada? Você quer viver uma vida abençoada? Você quer ter um lar abençoado? Você quer ter uma casa abençoada? Você quer ter uma família abençoada?
Meu irmão, isto é promessa de Deus para a sua vida. Não é nada de sobrenatural ou alguma coisa impossível que Deus não possa fazer ou que você não possa conquistar. São promessas de Deus para os seus filhos. Lutas, aflições neste mundo, irmãos, nós temos e sempre iremos ter. Mas as lutas que nós passamos neste mundo não é para fazer a gente naufragar. As lutas que nós temos é para fazer a gente crescer. As lutas que nós temos, as aflições que nós passamos neste mundo, é para testificar que nós temos um Deus acima de tudo e de todas as coisas, capaz de nos sustentar, capaz de nos guardar, capaz de nos livrar, capaz de nos transformar, de nos restaurar, de fazer o melhor para a vida da gente. É para a glória dele. Ah, por que isso aconteceu? É consequência de pecado? Não, é para a manifestação da glória de Deus. Talvez você está aí chorando por alguma coisa aí. Ô meu irmão, transforma isso para a glória do Senhor Jesus. Transforma esta crise que você está passando. Transforma este problema que você está enfrentando. Transforma esta enfermidade que você está enfrentando para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi por isso que aconteceu isso. Não foi consequência de pecado, não foi consequência desse ou daquele, não. Isso aí é para que se manifeste nele a glória do Senhor. Meu irmão, às vezes você não está entendendo nada. Pastor, não estou entendendo. O Senhor está dizendo que isso que eu sofri, esse golpe que eu sofri, esta crise que eu estou passando, é para mim crescer. É, meu irmão. Porque se a tua vidinha estiver correndo aí, tudo bem e tal, né? Você nunca vai às vezes querer se livrar dela para uma vida melhor. A gente só se desperta, irmão, na hora da crise. A gente só se desperta na hora da dificuldade. Aquele homem, né? Eu aqui passando fome. E os empregados do meu pai têm pão sobrando. Que é isso? Eu vou ficar nessa? Sou besta, de certo? Vou voltar para a casa do meu pai. Aquela crise que esse jovem passou, serviu, eu creio que para uma lição para ele, tão grande, que jamais ele queria sair debaixo da proteção do seu pai, que jamais ele queria sair debaixo da proteção do seu Deus, que você jamais queria sair, meu irmão, mesmo que a crise esteja difícil, mesmo que a situação seja difícil, jamais queira sair debaixo da potente mão de Deus. Enfrenta isso, de cabeça erguida, sabendo que o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te engrandecer. Porque o Senhor te exaltando, o nome dele vai ser exaltado. O Senhor engrandecendo você, o nome dele vai ser engrandecido. Aleluia. Agora não fique aí chorando, não fique aí lastimando, não fique aí dando uma de coitadinho, não fique aí querendo com as suas lágrimas compadecer o coração de Deus. Ai, Deus vai olhar para mim, coitadinho, sou um pobre miserável. Não, meu irmão, você é filho. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Não seja um coitadinho. Não fique aí pagando de patinho feio. Não, meu querido. Não fique. Fique em pé, irmãos.
Mas se a gente quer recomeçar uma vida nova, e às vezes não quer largar da vida velha, mas a gente quer viver uma vida nova, debaixo da bênção do Senhor, mas não quer abandonar a vida velha. Vamos lá. Que o Espírito do Senhor possa completar no seu coração, na sua alma, aquilo que talvez eu não pude dizer através desta palavra. Que o Espírito de Deus, Ele nos dá entendimento. O salmista diz: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Que o Espírito do Senhor possa estar aguçando os seus ouvidos para entender, para crer na palavra e no poder que Deus tem para virar este teu cativeiro, para mudar a história da sua vida. Nós não temos dúvida disto. Nós não temos dúvida disto. Toda ação da nossa parte produz uma reação de Deus em nosso favor. Que você possa ter uma atitude diante do Senhor nesta noite. Aquele que está em nós é maior. Vamos dar um basta a esta situação, querido, nesta noite. Talvez o Espírito Santo já ministrou no teu coração que esta é a tua noite, esta é a tua hora, este é o teu momento, meu irmão. Aleluia. Esse é o teu tempo, é o tempo de Deus para a sua vida, é o tempo de Deus para a sua mudança. E eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. E tem uma igreja aqui pronta para te ajudar. Maior é aquele que está em nós. Não diga que esta luta é impossível. Não diga que esse problema é impossível de você passar. Levante a cabeça, maior é o que está em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Feche os teus olhos neste momento. Eu creio que o Espírito de Deus já ministrou o coração de muitas pessoas nesta noite. E eu creio que o Senhor não fala em vão. A palavra não volta para Ele vazia, sem antes fazer aquilo para o qual Ele a enviou. Se você crê nesta palavra, meu irmão, e quer uma mudança, uma virada na sua vida, sai do seu lugar. Pode chegar aqui à frente deste altar. Nossos irmãos intercessores, obreiros, irmãos e irmãs que estão aí pronto para te ajudar, para interceder, para orar com você, para clamar com você.
Agora é uma decisão sua. Pastor, eu não estou entendendo, eu não sei qual o propósito de Deus, mas Deus tem propósito. Talvez você não está entendendo, mas Deus tem um propósito. Pastor, eu estou vindo na igreja, parece que as coisas ficam mais difíceis, porque Deus tem propósito. Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou clamando, e parece que as coisas não acontecem. Deus tem propósitos. Aleluia. Deus tem propósito. E essa pode ser a tua hora, e esse pode ser o seu momento, o momento da sua virada, o momento de Deus pôr um ponto final nesta situação que você está vivendo, nesta crise que você está enfrentando. Este inimigo que tem se levantado, este mar que se levantou, este vento que está soprando contra, é só para despertar você um pouquinho mais, só para despertar você a alguma atitude, é para despertar você a algum posicionamento que Deus quer para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nossos irmãos intercessores, chegue aqui junto com uma dessas pessoas aqui à frente, meu irmão. Chegue junto dessas pessoas aí. Não abra a tua boca para abençoar esta pessoa aí, para profetizar sobre a vida desta pessoa. E tem mais aqui, ó, irmãos e irmãs aqui. Pode chegar junto com elas aí. Aleluia, glória a Deus. Tem mais aqui, ó, uma jovem aqui, mais um irmão aqui. Aleluia. Chega aqui, irmãos, chega aqui. Olha, tem mais uma irmã aqui, outra ali, ali. Chegue junto aí com essa pessoa, abrace ela. Aleluia, ministra sobre ela. Deixa o Espírito de Deus usar os teus lábios agora. Deixa o Espírito de Deus te usar neste momento em favor desta vida, em favor desta alma, em favor deste lar, em favor desta casa, em favor desta família. Abra a tua boca agora e profetiza sobre esta vida libertação, profetiza cura, profetiza restauração, profetiza a libertação sobre estas vidas agora. Profetiza o perdão, profetiza a cura, profetiza agora sobre esta vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus grande, Deus soberano, desce com tua glória. Manifesta, Senhor, o teu sobrenatural em favor desta vida, Pai. Manifesta o teu sobrenatural, Senhor, em favor deste lar, em favor desta casa, em favor desta família, Senhor. Esta crise, essa dificuldade, esta luta que esta vida está enfrentando, meu Deus, este problema, este mal que tem vindo, Senhor, contra esta vida agora. Deus, muda, Senhor, vira este cativeiro, muda esta situação, Senhor, agora, meu Deus. Teu Espírito, Senhor, ministrou a esta vida, Pai. O Teu Espírito ministrou, Senhor, a este coração, meu Pai querido. E eu creio, Senhor, que a partir deste momento, a partir desta hora, as coisas vão estar, Senhor, contribuindo, meu Deus, para o bem desta vida, para o bem, Senhor, deste lar, para o bem desta casa, para o bem desta alma, Pai querido. O Senhor age, entra, Senhor, com providência, meu Deus, no lar
na família, na vida, Senhor, emocional, sentimental, psicológica. Quebra os laços, as cadeias, Senhor, as amarras do inimigo, Pai querido. Entra com providência. Eu profetizo, Senhor, o teu mover. Eu profetizo o teu agir, Senhor. Eu profetizo, Senhor, o teu milagre, meu Deus, sobre esta vida. O teu milagre, Senhor, sobre esta casa. O teu milagre, Senhor, sobre este lar, sobre esta família, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tem acontecido e estas vidas, Senhor, não tem entendido, não tem compreendido, Pai. Seja para a glória do teu nome, seja a manifestação das suas obras, dos teus milagres, Pai. Cura, do teu libertação, meu Deus. Age nessa situação. Venha o teu milagre. Poder nesta hora, seja restaurada esta vida nesta hora, pelo teu poder, pela tua graça, Pai. Nós tomamos posse, meu Deus. Entra com providência, Pai. E segunda-feira que vem esta vida, Senhor, tenha em suas mãos o testemunho, Senhor, para ministrar a tua igreja, para engrandecer o teu nome, para glorificar o teu nome, Senhor. Durante esta semana, tuas mãos continuem agindo, o teu poder continue agindo, meu Deus, em favor desta vida. O Senhor continue trabalhando, meu Deus, em favor desta vida. O Senhor continua, meu Deus, quebrando as barreiras, repreendendo, Senhor, os inimigos, repreendendo, Senhor, os demônios, os adversários, meu Pai. Vivificando, Senhor, neste coração, nesta alma, Pai. Uma fé viva, uma fé inabalável, meu Deus. Aleluia. Aqueles que estão ajoelhados, se coloquem em pé agora. Levante essa pessoa que está ajoelhada e fique em pé agora, para você receber um abraço desse irmão. Aleluia. Abrace aí essa pessoa aí. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, digno é o Cordeiro de Deus, aleluia, oh glórias, aleluia. Levante as mãos para cima, igreja, levante as mãos, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia.